A aula de hoje é sobre onde localizar o BEP. Só que para chegar nessa história, onde localizar o BEP, vamos começar onde sempre tem que se começar, pelo começo. Eu vou já passar aqui para um outro modo de exibição, que fica só o slide aqui. Vocês já viram aqui, eu tô, né? Eu tô ao vivo mesmo, sou eu, né? Então eu vou colocar aqui num modo que fique o slide mais... num tamanho maior aí para você na tela, beleza? Então vamos embora. Então o começo de BEP, a primeira vez que ele aparece na NBR 5410, está em 332, como está mostrado aí no slide, ok? Bom, e o que é esse 332? É onde diz o que é o BEP. Então a norma diz assim, a definição, é um barramento destinado a servir do que a norma chama uma via de interligação de todo mundo que tem que estar incluído na equipotencialização principal. Então, o BEP é uma via de interligação. Aí tem uma notinha nessa definição, dizendo que esse nome barramento, como ele sugere, né, obviamente, né, remete a uma barra, como essa que está sendo mostrada aqui no slide do lado direito aqui, né? Remete, a gente lembra aqui uma barra. Só que a norma é clara ao dizer que não quer dizer que é uma barra física. E é só a tal via de interligar. E a norma diz assim, portanto, em princípio, o BEP pode ser uma barra, uma chapa, um cabo e assim por diante. Tanto é que quando se fala em equipotencialização e aterramento funcional, lá se sugere fazer o BEP como sendo, por exemplo, um cabo, um anel ou uma fita. Né? Então, só que assim, normalmente, o mais comum mesmo é que a gente tenha o BEP na forma de uma barra como essa que está mostrada na figura. Bom, ali a definição diz que o BEP é uma via de interligação de tudo que tem que estar na equipotencialização da instalação. O que é esse tudo que tem que estar? Isso está lá no 64211, onde a norma diz que em cada edificação, guarda essa informação aqui, ó, em cada edificação, eu já vou falar disso no slide seguinte. A equipotencialização principal deve reunir várias coisas, por exemplo, então, tem que estar ligado à equipotencialização principal, que por sua vez, o meio que recebe isso tudo, que junta isso tudo, é o BEP, tem que estar ligado às armaduras do concreto armado, tubulações metálicas de água, esgoto, ar-condicionado, hidrante, o que for, os condutos metálicos, tipo eletroduto, bandeja, perfilado das linhas, as blindagens de cabos, os condutores de proteção, né, o vulgo fio terra, os condutores de interligação, que porventura tenha de outros eletrodos de aterramento nessa instalação. Imagina que foi criado lá um sisteminha de eletrodo para o sistema fotovoltaico. Ok, mas aquilo não fica isolado do mundo na edificação. Tem que ser usado o mesmo eletrodo aqui da instalação, que é esse ao qual o BEP está ligado. E aí vai. E o condutor neutro da alimentação da instalação, claro, se eu tiver no esquema TN, se eu tiver no esquema TT ou IT, conforme está indicado aqui na norma, né? No TT ou no IT, a gente não aterra o neutro ao BEP, porque o BEP é o aterramento também das massas, né? E no TT e IT, o aterramento das massas é diferente do aterramento da fonte. Então, o neutro deve ser aterrado ao BEP no TN, não no TT e não o IT. Bom, essa é a figura que ilustra isso tudo, ó. Aqui a gente tem embaixo o eletrodo de aterramento da instalação,
o condutor de aterramento e o nosso glorioso BEP, que é o assunto de hoje aqui, ó. Então o BEP está ligado para baixo ao condutor de aterramento e ao eletrodo de aterramento, e para cima é ligado o neutro da concessionária quando é TN e todos os outros condutores de proteção e de equipotencialização da instalação elétrica. Então essa é a materialização da definição do BEP, que é um elemento, que é uma via de interligação de tudo que tem que ser aterrado e equipotencializado numa instalação. Mas você lembra ali que na parte que efetivamente trata do BEP, que é o 64211, a norma diz que em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal. Aí tem uma nota, a nota 1 nesse item diz assim: em uma propriedade deve haver tantas equipotencializações principais quantas forem as edificações que a compõem. Então imagina o que está mostrado aqui nessa figura. A gente teria um terreno onde tem 4 edificações. Pode ser um condomínio, pode ser uma fábrica, sei lá, não importa. Eu tenho um terreno, uma área, ok? Onde tem 4 edificações. Qual é a regra da 5410? Cada edificação tem que ter o seu eletrodo de aterramento e, consequentemente, ligando o eletrodo de aterramento ao BEP em cada edificação. Então, cada edificação tem o seu eletrodo de aterramento e cada edificação tem o seu BEP, como está mostrado aqui na figura. Só que aí, como toda regra tem exceção, então está marcadinho aí no slide, uma exceção a essa regra geral que cada edificação tem que ter o seu BEP e, portanto, a sua própria infraestrutura, portanto, o seu próprio eletrodo de aterramento, na nota do 64211, que era aquilo que eu estava lendo, lá dizia que era cada edificação tem que ter o seu BEP. A primeira exceção é o seguinte: se eu tiver uma edificação principal, como mostrado aqui no slide, e outras edificações distantes não mais de 10 metros da edificação principal, como está indicado aqui na figura, tá vendo? Então eu posso ter N edificações ao redor da principal. A principal aqui tem que ser entendida como aquela em que a gente tem um eletrodo de aterramento e vai colocar um BEP nela. Aí, não mais a 10 metros dali. Por exemplo, sei lá, aqui tem uma casa, isso aqui é uma edícula, e isso aqui é uma casinha de cachorro com ar-condicionado, ok? Bom, então essa seria a edificação principal, que é a casa. A edícula e a casinha de cachorro com ar-condicionado não estão a mais de 10 metros da casa, ok? Então o que a norma diz é, se elas não estão a mais de 10 metros e se, aqui ó, a infraestrutura de aterramento da edificação principal se estender até as outras edificações secundárias e as linhas de alimentação de elétrica e de sinal saírem da edificação principal, então eu não preciso ter um BEP em cada edificação e, portanto, eu tenho um BEP só que é desse BEP que vão sair os condutores de proteção e de equipotencialização para a edificação 1 e para a edificação 2, que vão estar ligados ao BEP.
Imagina que na edícula eu ponha um quadrinho de luz na edícula e põe aqui uma caixinha onde vai ter lá um disjuntorzinho e uma tomada para alimentar o ar-condicionado da cachorrada aqui, ok? Vocês podem estar dando risada de uma casinha de cachorro com ar-condicionado, mas quem acompanhou aquele nossa série aqui mesmo no canal do YouTube, da reforma de uma instalação elétrica, ali é uma reforma no Instituto Luiz Amel, né? Onde uma das coisas que foi instalado ali é um sistema de aquecimento nos canis. Então lá não tem ar-condicionado quente e frio, mas tem aquecimento no canil. Então tem ponto de elétrica ali dentro do canil, né? Então beleza, eu poderia ter então um condutor de proteção alimentando o barramento de equipotencialização local, né? A barrinha de terra desse quadrinho do canil, e um outro condutor de equipotencialização, né? Ligando aqui a barrinha de terra do quadrinho da edícula. Mas não preciso ter um eletrodo de aterramento na edificação exclusivo para ele, nem para cá, desde que eu estenda esse eletrodo aqui, ó. Por exemplo, eu dou a volta aqui. Imagina que eu tenho usado um anel em volta da casa. Eu venho com esse anel, dou a voltinha aqui na edícula, saio, envolvo o canil, venho e fecho aqui um anel por fora. Esse pedacinho pontilhado aqui, eu posso ou não fechar esse anel aqui por dentro. Eu estaria criando duas malhas dentro desse anel, ó. Uma malha esse anel externo aqui, e outra malha é esse pedacinho aqui, ó, um anelzinho fechado. Um anel que é óbvio, é fechado, né? Nesse outro pedaço. Não é ruim fazer isso não. Se eu conseguir fechar o anel aqui e depois passar por fora aqui, envolvendo as edificações, é legal. E se eu ainda conseguir dar uma fechadinha aqui, beleza. Você vai estar me perguntando, tá, legal, se eu fechei um anel aqui, ainda interliguei, que vantagem a Maria leva em não ter BEP aqui e não ter BEP aqui? A vantagem você vai ver daqui a pouquinho, porque nós vamos falar que junto ao BEP tem que ter algumas coisinhas. E se ao invés de eu ter 3 BEPs eu só tenho um, eu deixo de ter 2 coisinhas com a permissão da norma. Ok? Na mesma exceção, nós temos o seguinte, ela diz agora, se eu tiver o eletrodo de aterramento da edificação principal, faço um eletrodo de aterramento na edificação 1, faço um eletrodo de aterramento na edificação 2, desde que elas não estejam mais de 10 metros afastadas uma da outra, também eu posso ter só um BEP. Entendido? E aqui de novo, qual é a vantagem de ter só um BEP? A vantagem de ter só um BEP é que eu faço só uma coisinha e não 3 coisinhas, conforme eu vou falar daqui a pouco. Só que é o seguinte, ó, tanto esse slide quanto o anterior são exceções à regra de que cada edificação tem que ter o seu próprio BEP, e essa exceção só vale se a distância máxima de uma edificação a outra for de 10 metros. 10,1 metros já não vale mais essa exceção à regra. O que eu gostaria de falar, quem já me ouviu falando antes vai reconhecer essa minha fala, é que é o seguinte, isso é uma exceção, aqui tem os 10 metros, né, para fazer valer a exceção, mas mesmo assim, cara, larga a mão de ser miserável. Põe um BEP em cada edificação, que é a regra geral da norma. Não fica procurando exceção. Só usa a exceção se realmente precisar usar a exceção.
Se você usar a exceção, beleza, você está de acordo com a norma, não vai te acontecer nada, está tudo certo, tecnicamente está beleza. Mas eu insisto, larga a mão de ser miserável, usa a regra geral, põe um BEP em cada edificação e seja feliz. Por exemplo, se você colocasse um BEP em cada edificação aqui, você não precisaria estar fazendo essa interligação entre o eletrodo de aterramento do principal com as edificações que estão ali perto. Você deixaria de ter essas interligações, mas teria que colocar algumas coisinhas aqui. Você vai ver que não é nada do outro mundo o que tem que colocar aqui. Provavelmente é mais barato colocar as coisinhas que tem que pôr aqui, se eles tiverem cada um o seu BEP, do que fazer essas interligações. Legal? Então, mais uma vez, larga a mão de ser miserável. Não é porque a norma deixa que você vai sair usando. Minha recomendação: põe um BEP em cada edificação, independentemente da distância entre elas, conforme a norma indica. Bom, eu vou entrar agora no assunto de, afinal, onde eu tenho que colocar o BEP, que é o tema da live. Então, se a gente voltar, continuar lá no 6421, só que agora no subitem 3, ele vai dizer que o BEP, lendo de baixo para cima, o BEP tem que estar junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica. O BEP tem que estar junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica. Se a gente for na definição de 3.4.4 da norma do que é o ponto de entrada em uma edificação, nós vamos ler que é o ponto em que uma linha externa de alimentação penetra na edificação. E na notinha 2 dessa definição, reforça o BEP. Olha aqui, ó. Além da edificação em si, outra referência que você não pode desassociar de ponto de entrada é o BEP, que tem que estar localizado junto ou bem próximo desse ponto de entrada. Em resumo, é tudo uma coisa só. O ponto de entrada é onde tem que estar o BEP, ok? E por sua vez, o BEP ajuda a definir o que é o ponto de entrada. Vamos agora então materializar esse aqui, porque como sempre na norma, a regra geral é que o BEP tem que estar localizado junto ou bem próximo do ponto de entrada, mas tem alguns detalhezinhos nisso e, mais uma vez, as famosas exceções. Começando, no 64213 é a regra geral. Então, qual é a regra geral? Junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação, é o ponto de entrada da alimentação, ok? Tem que estar o BEP, ao qual vão estar ligados toda aquela turma lá que a gente já viu. Eletrodo de aterramento, tubulações metálicas e aí vai. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma edificação individual. É uma casa, é um prédio, é uma indústria, enfim, é uma edificação industrial. Esse desenho você tanto pode estar enxergando ele em planta como em corte, tanto faz, dá na mesma, ok? Essa linha aqui, L1, L2 e PEN, é a alimentação que vem lá de fora. Ou ele vem do padrão de entrada da distribuidora de energia, se eu sou alimentado direto em baixa tensão, ou isso aqui vem direto do secundário de um transformador, ok? Bom, qualquer que seja a origem do L1, L2 e do PEN, vai ter um lugar onde é o ponto de entrada, que é também o que eu costumo materializar quando eu explico ponto de entrada. Imagina que você está chegando com a linha aqui em eletroduto. Isso aqui é a parede da edificação. Você vai ter que abrir um buraco na parede para entrar com o eletroduto aqui.
Imagina que esse vermelho aqui é um eletroduto, né? Você vai ter que abrir um buraco aqui na parede para entrar com o eletroduto. Esse buraco é literalmente o ponto de entrada. O buraco é o ponto de entrada. Então volta aqui e lê do lado esquerdo. Junto ou próximo do ponto de entrada é que tem que estar o BEP. Eu representei aqui o BEP numa caixa. Então, ó, é uma caixinha, caixa mesmo, caixa, uma caixa. Você pega dentro dessa caixa e põe o BEP, que pode ser aquela barra que eu te mostrei lá no começo, no segundo slide ali. Põe um barramento dentro dessa caixa. Você vai falar, pô, mas dentro dessa caixa só tem o barramento? Calma aí, a gente já vai pôr mais um negocinho aí dentro, mas basicamente só tem o barramento. Então, pega uma caixinha e coloca aqui, ó, junto. Imagina que esse eletroduto furou a parede a 2,50 de altura. Lá em cima, 2,50 de altura, põe uma caixinha, dentro dela bota o BEP. Ok? Aí ela fala, bom, ou então, próximo do ponto de entrada. Bom, aí o arquiteto, ou sei lá quem, não deixou você colocar essa caixinha lá em cima, no buraco, a 2,50 de altura. Beleza, mas ele deixou você colocar a 30 centímetros de altura do chão. Está junto ao ponto, mas está próximo. Não vale colocar a 50 metros do buraco onde o eletroduto entrou aqui nessa parede. Vamos combinar, vamos ser honestos com a gente mesmo. Se você não conseguir fazer isso, eu te recomendo uma terapeuta ao final aqui, te dou o telefone. Vamos combinar, ser honesto, que 50 metros do ponto de entrada não é próximo. 2 metros do ponto de entrada é próximo? Não sei, depende. Caso a caso, projeto a projeto. Ou seja, se o lugar mais próximo que deu para colocar essa caixa com o BEP é a 2 metros, foi impossível colocar a menos de 2 metros, então beleza, está próximo. Então esse próximo conceito é a menor distância que você conseguir colocar honestamente falando, sem bromation, ok? Então é aqui que tem que estar uma caixinha com o BEP, depois vai ter mais uma coisinha que eu já vou aparecer no slide daqui a pouquinho. Bom, regra geral, tem exceção? Tem. Como vocês sabem, eu não sou fã das exceções da 5410, sempre na linha do larga a mão de ser miserável, e a regra sempre é tecnicamente preferível à exceção. Mas vamos embora, tá aqui, vamos explicar. Na notinha 2 do 64213, que é uma exceção, ela diz assim: admite-se que a barra de proteção, aqui só entre nós, não tem ninguém nos ouvindo, a barra de terra do quadro de distribuição principal, olha aqui à direita, é a barra de terra do QGBT, beleza? Falamos a linguagem mais nossa aqui agora, né? Então, a barra de terra do QGBT, admite-se que ela acumule a função de BEP. Então, tá aqui, ó, a barra de terra do QGBT é igual ao BEP. Só que para isso, o quadro, no caso aqui, o quadro principal, QGBT, deve ser localizado o mais próximo possível do ponto de entrada. Olha o slide aqui, o ponto de entrada está aqui, o QGBT está aqui, ele tem que estar o mais próximo possível do ponto de entrada. E temos aqui o nosso memezinho aqui. De novo, cara, o que é o mais próximo possível? Eu já falei no slide anterior, é aquilo que a sua honestidade vai permitir. É assim, você vai se esgoelar
para conseguir colocar o mais perto possível daquele buraco na parede. Você tem que prometer que você vai fazer o seu melhor para colocar o QGBT o mais próximo possível do buraco na parede. Beleza? Combinado? Essa é uma exceção. Então, posso não ter aquela caixinha bem pertinho do buraco na parede e usar a barra de terra do quadro geral, é a do quadro geral. Como BEP, posso, desde que o BEP esteja o mais próximo possível do QGBT. Bom, o que eu falei até agora é onde eu tenho que colocar o BEP, beleza? Então, eu coloco ou junto ao ponto de entrada, ou o mais próximo possível do ponto de entrada, só uma caixinha com BEP, ou não coloquei lá, posso usar a barra de terra do quadro geral como BEP, desde que o quadro geral esteja o mais próximo possível do ponto de entrada. Beleza? Agora vamos lá. Por que a norma está puxando a gente para colocar o BEP junto ao ponto de entrada? Ela está puxando por causa de sobretensão na instalação elétrica. Sobretensão é o motivo. Não fosse por sobretensão, o BEP poderia estar em qualquer lugar. O que acontece? Nós vamos lá agora no 63521, que é a parte da norma relativa a DPS, a proteção contra a sobretensão, onde ela diz onde a gente deve colocar o DPS. E olha como as coisas fecham. No 63521 ela diz assim: quando o objetivo da proteção contra a sobretensão for sobretensão transmitida por linha externa ou então manobras realizadas externamente à instalação, ou seja, é uma sobretensão que vem da rua, ok? Houve uma descarga atmosférica em algum lugar, ou houve uma manobra de chave em algum lugar, essa sobretensão gerada pela descarga atmosférica ou pela manobra da chave vai ser induzida nas redes e vai penetrar na nossa instalação, na nossa edificação, vem de fora. Então a norma diz assim, que quando eu tiver uma situação dessa, o DPS deve estar instalado ou junto ao ponto de entrada. Lembrou aqui, ó, ponto de entrada, o buraco na parede. Ou no quadro de distribuição principal, localizado aonde esse quadro? O mais próximo possível do ponto de entrada. Então olha a figurinha aqui, ponto de entrada, buraco na parede. Ou eu coloco o DPS junto ao ponto de entrada, ou eu posso colocar o DPS dentro do QGBT, lembrando que a saída do DPS é ligada ao BEP, e o BEP está localizado ou junto ao ponto de entrada, ou o BEP é a barra de terra do QGBT. Lembrando que nessa situação aqui, sobretensão que vem de fora, causado por descarga atmosférica que caiu longe da edificação e foi induzida em rede, ou por chaveamento, o DPS que a gente usa é classe 2. Então o DPS classe 2, ligado aqui entre fases, ok? A saída dele é no BEP, e o BEP ou está junto ao ponto ou está no quadro. Ou seja, que mais eu tenho que pôr naquela caixinha que eu vou colocar a 2,50 de altura junto ao buraco ali na parede, onde entrou a alimentação? Eu vou pôr o DPS. Então eu ligo o DPS lá junto ao ponto de entrada,
e ligo ao BEP dele. Lembrando sempre, isso não está na figura aqui, né? O BEP, a saída do BEP é ligada via condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento da instalação. Ou então eu deixo, não coloco aqui aquela caixinha onde vai ter DPS e BEP, e coloco o DPS ligado ao BEP, que é a barra de terra do QGBT. Segunda opção, existe uma situação AQ1 na 5410 que tem a ver com o DPS, que é quando eu tenho uma sobretensão penetrando na edificação, mas ela é causada por descarga direta na edificação ou nas suas proximidades, descarga essa que é captada pelo sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Ou seja, essa regrinha aqui vale quando o prédio tem PDA, conforme a NBR 5419. Então, se o prédio tiver PDA, conforme a 5419, então o DPS deve ser instalado apenas no ponto de entrada. Olha a figura, não pode instalar DPS no QGBT. O DPS, quando tem SPDA, só pode estar instalado no ponto de entrada, ok? Aqui um detalhezinho só, esse X aqui precisa ser interpretado da seguinte forma: a regra diz que ele tem que estar no ponto de entrada, ok? Então é assim, não vale, né? Não pode ser aplicado o deslocamento do BEP para usar a barra de terra do QGBT. É no ponto de entrada, ou junto a ele, né? No caso de eu ter PDA conforme a 5419. Então, aqui seria o seguinte, ó, também para deixar claro, separando as coisas, né? Eu teria nesse caso o seguinte: o BEP, aquela caixinha colocada ali junto ao próximo, onde eu vou instalar o BEP, e nesse ponto o DPS, ok? A barra de terra do QGBT é outro assunto, tá lá para dentro, eu já não uso mais a possibilidade de estar instalando esse DPS ali naquele ponto. Entendido? Bom, e qual é o conceito disso? Eu falei que estaria ligado e tem um motivo. O motivo é o seguinte: se eu tenho uma descarga atmosférica, se eu tenho uma sobretensão penetrando na edificação, quanto mais para dentro eu for colocando o DPS, mais eu permito que essa sobretensão vá atingindo a parte interna da edificação. Com isso eu vou comprometendo todos os componentes da instalação que estão entre o ponto de entrada e o lugar onde efetivamente vai estar instalado o DPS, como eu vou permitindo que entre uma sobretensão que pode causar, por exemplo, problemas de interferência eletromagnética irradiada, por exemplo, nessa zona em que eu ainda não instalei o DPS. Ou seja, quanto mais para dentro, quanto mais longe do ponto de entrada vai sendo instalado o BEP e, consequentemente, o DPS, mais danos por sobretensão eu posso ter no interior da edificação. A ideia é dar um corte, é dar um basta na sobretensão no momento que ela entra na edificação.
e o momento que ela entra na edificação é o ponto de entrada. Quanto mais eu for me afastando daqui, mais problemas de sobretensão eu vou jogando, levando para dentro da instalação. Isso dá para entender, talvez melhor ainda, aqui, ó. Tudo que eu falei até agora era quando a gente estava lidando com edificação de uso individual. Se eu tiver uma coletiva, olha o que eu tenho aqui. Imagina que isso aqui é um edifício, né? E a gente tem 4 apartamentos, né? Aqui é o ponto de entrada. L1, L2 e PEN são os condutores de alimentação que vêm lá da rua, vem do poste, vamos dizer assim. Eu estou dizendo poste, depende da distribuidora, tem um padrão ali do que tem que ser instalado junto à via pública. Imagina que junto à via pública tem lá o poste que recebe e a edificação está mais recuada. Da via pública até a edificação, eu saio com uma linha. Eu botei aqui 2 condutores e o PEN, ok? Só que aí dentro da edificação tem lá ou uma caixa de entrada junto com o centro de medição, ou já é o centro de medição direto. Isso também varia, distribuidora para distribuidora. Mas o fato é que nesse trecho inteiro aqui, até chegar na medição, tudo isso é energia não medida, né? Só que ainda não começou a instalação da 5410. Então, como é que eu usaria, como é que eu aplicaria esse conceito da 5410 na edificação de uso coletivo? Eu vou ter que fazer aqui algumas adaptações, algumas interpretações de aplicação da 5410 para um caso coletivo. Eu sempre gosto de lembrar, a 5410 não foi escrita pensando que a gente tenha um prédio de uso coletivo, ok? A gente tem que adaptar as prescrições dela para isso dentro do bom senso técnico. Então, o que acontece aqui? Bom, a gente acabou de ver que a 5410 pede 2 coisas, que tenha um BEP junto ou próximo ao ponto de entrada, e 2, o DPS tem que estar ligado ao BEP. Então eu tenho que combinar essas 2 coisas, né? Então, só que tem uma outra ali, por exemplo, se a situação é AQ1, o BEP tem que estar no ponto de entrada. Só que aí quando eu estou em uso coletivo, a coisa complica um pouco, e vamos ver como a gente sai dessa. Por exemplo, imagina que a rua está aqui, eu saí com uma linha por eletroduto, furei a parede do prédio, portanto o ponto de entrada é aqui. Bom, se eu for seguir a regra de que eu tenho que ter um DPS classe 1 no ponto de entrada, eu teria que colocar um DPS aqui. E portanto o BEP deveria estar aqui. Só que aqui ainda é energia não medida. Não passou pelos medidores ainda. Então a pergunta é, a distribuidora de energia local deixaria eu colocar aqui uma caixa, dentro dela um DPS, o BEP, e fazer essa ligação nos cabos, sendo que aqui ainda é energia não medida? Então, se a resposta é, se a distribuidora na sua região, onde é a região do projeto que você está fazendo, permitir eu colocar aqui uma caixa no ponto de entrada, dentro dela DPS e BEP, mesmo sendo energia não medida, resolvidíssimo. Atendemos a 5410 completamente, mesmo isso aqui sendo uma edificação de uso coletivo. Ah, não, a concessionária aqui não deixa instalar nada no trecho que a energia é não medida. Então, como eu ainda estou na região de não medida, quem manda nesse trecho aqui é a distribuidora. 5410 não vale nada aqui. Então, paciência. A 5410 perdeu uma chance de pôr um DPS classe 1 aqui.
sigo no trecho de que quem manda é a distribuidora, chego na caixa de entrada, ou centro de medição, enfim, chego aqui lá no padrão dentro do prédio onde vão estar os medidores. Quem manda nesse pedaço aqui ainda é a distribuidora de energia. Dentro dessa caixa da distribuidora tem uma barra de terra, ok? E essa barra de terra, a distribuidora manda ligar a um eletrodo de aterramento. E no caso aqui, só teria sentido se eu ligar essa barra ao eletrodo de aterramento do prédio coletivo. Então, se eu tenho aqui uma caixa, que ela ainda pertence à concessionária, está no reino dela aqui, mas eu tenho dentro dela uma barra que vai ter que ser ligada ao eletrodo de aterramento e é da edificação, essa barra do centro de medição está prontinha para virar BEP, porque é a primeira barra que eu vou ligar ao eletrodo de aterramento, ela virou BEP. Bom, se ela virou BEP, então eu tenho a minha primeira chance de instalar DPS aqui no centro de medição dentro do prédio. Próxima pergunta. No padrão da distribuidora local, ela deixa eu instalar DPS aqui na caixa de entrada do centro de medição? Aqui, nos cabos que vêm lá de fora, eu posso instalar um DPS aqui, né, um conjunto, ou um DPS bipolar, ou dois unipolares, enfim. Eu posso instalar DPS na energia não medida ainda e ligar na barra do centro de medição. A concessionária local deixa? Se ela deixar, beleza, conseguimos a segunda parte. Já perdemos um pouco aqui da parte técnica, porque o DPS ele já não está ligado aqui no comecinho. Então já houve aqui a ocorrência de uma sobretensão desde o ponto de entrada até o centro de medição. Mas paciência, é o que temos para hoje. Deixou instalar um DPS aqui na energia não medida, um DPS geral na energia não medida? Beleza, menos mal, temos a segunda parte. Ah, não. A minha concessionária local ainda não permite que se instale DPS na energia não medida. Só depois da energia ser medida. Bom, então paciência. Depois da energia medida, para eu atender a 5410, é depois da medição. Então suponha que o medidor está aqui. Depois do medidor tem o disjuntor geral lá, né, que protege cada alimentador que vai para cada apartamento, por exemplo. Então, aqui onde está o disjuntorzinho geral, que já está depois da medição, é onde eu vou instalar o DPS, só que agora é um para cada apartamento, um conjuntinho para cada apartamento. A saída desse DPS é ligada aonde? Ao BEP, porque eu estou aqui no BEP, o BEP que está aqui no padrão. Deu para entender? Bom, esse é o pior dos mundos, porque eu não consegui instalar nem no padrão, nem no ponto de entrada, nem no geral aqui do quadro. A sobretensão andou mais um pouquinho e eu só vou conseguir matar essa sobretensão na saidinha de cada disjuntorzinho que vai alimentar cada unidade consumidora. Aqui eu representei também, né, o condutor de proteção principal, que atenderia, por exemplo, 2 apartamentos para cá, um outro que atende 2 apartamentos para lá. Entendido? Então, veja que aqui, quando a coisa é de uso coletivo, a gente tem que pensar, a gente tem que entender o que a norma, o que eu chamo, né, a gente tem que entender o espírito da norma para poder aplicar. Então a gente vai indo, aplica o mais que der aqui, né? No limite da onde a norma da concessionária local vai nos permitir fazer.